Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, que hoje vai falar sobre saúde. A terceira edição do CITCRON, que é o Simpósio Internacional de Transplantes de Célula-Tronco para Doenças Autoimunes, vai acontecer no próximo dia 2 de dezembro aqui em São José do Rio Preto, na Kaiser Clínica, e nós vamos falar sobre isso. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Dr. Micael Faria, que é proctologista e gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo também, por que não? Esta transmissão ao vivo acontece também pelo Facebook. Entrando agora, por exemplo, no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, enviando perguntas aqui para o Dr. Micael, perguntando sobre o assunto que nós vamos conversar aqui, fazendo críticas, observações ao programa. Esteja à vontade para fazer isso. Nos dá muita alegria, é uma honra ter você interagindo com o nosso programa. Muito obrigado. Doutor Micael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Sempre importante conversar sobre os avanços da medicina que estão transformando a capacidade de vida das pessoas mais longevas, etc. Além disso, com melhor qualidade de vida, né? Isso é que, na verdade, é o grande interesse, né? O grande foco de interesse da medicina. É o caso das doenças autoimunes que podem ser curadas ou podem ser melhoradas através do transplante de células-tronco, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. O que é... Nós estamos falando com gente que talvez não esteja muito familiarizada com todos os temas, os termos técnicos, etc. Por isso, vamos tentar falar numa linguagem o mais leiga possível, né, doutor? Sim. Eu sei que o senhor manja disso pra caramba, é fácil falar sobre isso. Eu queria que a gente explicasse exatamente isso. Qual é a aplicação do transplante de células-tronco para algumas patologias do ser humano? Nós estamos falando de doenças autoimunes, mas não só elas, né? Outras também podem ser corrigidas ou melhoradas através da célula-tronco. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo hoje. Transplante de célula-tronco, quando fala em célula-tronco, as células-tronco são as células primordiais nossas. São células que podem virar outras células em praticamente qualquer tecido do nosso organismo. Então, elas ficam armazenadas dentro da medula óssea, dentro de algumas áreas ósseas do nosso corpo, e que podem ser retiradas em determinados momentos para usar para o benefício de tratar algumas doenças. Essas células são geradas todos os dias e elas vão amadurecendo no nosso organismo naturalmente e virando outras células que precisam ser repostas. No caso do transplante, o que é feito? Você vai recrutar essas células com alguns medicamentos, com algumas coisas, você vai fazer essa coleta e purificar elas. Isso quando o transplante é feito de você para você mesmo. Vai armazenar, você vai aplicar algumas medicações no paciente, como se fosse fazer você vai iniciar novamente o sistema dele, você vai acabar com aquele sistema que estava com um problema e vai colocar um sistema novo. Vai trocar o HD. Vai trocar o HD, vai fazer um reset, na realidade, no sistema. Certo. E isso quando o seu organismo está com uma doença onde o seu organismo agride ele mesmo, que são as famosas doenças autoimunes, isso é, o seu organismo gera anticorpos ou gera defesas contra o seu próprio tecido. Então, você destrói você mesmo. Você resetando o sistema, você reinicializando esse sistema e colocando células novas, ele vai começar a trabalhar adequadamente por um período adequado aí. Fora isso, nós temos como fazer isso de outras pessoas, que são os famosos transplantes de medula óssea para leucemias, para alguns tipos de cânceres, algumas coisas assim. O que você vai fazer? Você vai encontrar um doador que seja compatível com o seu sistema, que não vai gerar mais reações, um doador que seja adequado. Você vai recrutar do doador essas células, separar essas células e vai resetar o seu sistema e vai infundir a célula do doador no seu sistema. A partir daí ela vai gerar células novas sem aquele problema anterior. Sem dúvida. Doutor, entre as doenças autoimunes, existem várias, né? A gente tem notícias de várias, etc. Tem também a doença de Crohn. Sim. Que é o objeto do simpósio que vai acontecer em Rio Preto. O que é a doença de Crohn? A doença de Crohn está dentro do grupo das doenças autoimunes porque o seu sistema começa a gerar defesas e inflamações contra o seu intestino, contra o seu estômago e contra outras áreas do seu corpo. A doença de Crohn, então, é uma doença autoimune, do qual vai gerar uma inflamação crônica no aparelho digestivo. Mas não só no aparelho digestivo, ela acaba se estendendo muitas vezes para várias outras partes do nosso organismo, como articulações, o olho, os rins.
e outras áreas em geral do organismo. É uma doença que pode causar desnutrição no paciente, porque se está inflamado você não absorve adequadamente os alimentos. Você pode causar diarreias, dores, sangramentos, anemias e várias outras complicações que são diretas do aparelho digestivo. Esses são os sintomas mais recorrentes. Mais comuns. Tá. E ela é curável através do transplante de célula-tronco, essa é a ideia. Ela vai ser controlada com o transplante. Certo. Porque quando o transplante de célula-tronco para a doença de Crohn, ele é feito um transplante de você para você mesmo. Você recruta células boas, das células-tronco, as famosas células primordiais, que vão gerar todos os sistemas, inclusive o sistema de defesa. Quando você recruta essas células, você faz apaga o seu sistema anterior e coloca as células novas, essas células vão gerar um sistema novo e que não reconhece aquele intestino ou outras áreas como um problema. O que vai acontecer? A doença desaparece por um tempo indeterminado, que a gente ainda não tem todos os dados para falar quanto tempo isso aí vai ficar, porque é seu mesmo. Não é feito para Crohn ainda aqui no Brasil, transplante de outra pessoa para você mesmo, que daí talvez seja o futuro para falar até sobre cura e outras coisas. Aí dá para falar, né? Sim. Exatamente. Puxa vida, que bacana. E o simpósio? Pela terceira vez já é realizado esse simpósio aqui em São José do Rio Preto. Aliás, o doutor Roberto Luiz Kaiser Júnior é um dos precursores sim, é o mentor. Transplante de células-tronco aqui. E como é que vai ser o simpósio? Vem especialistas, inclusive internacionais, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa programação e quem pode participar, quem vai participar. É um evento médico, né? Sim. O simpósio ele é aberto a toda a comunidade médica da cidade, da região, do país, na realidade, mas também vão estudantes de medicina, vão profissionais de outras áreas que estão interessados em saber sobre a doença, é aberto à comunidade, na realidade. Se quiser ir algum profissional não médico, também está aberto. É que normalmente acaba indo profissionais da área de nutrição, da área de fisioterapia, das áreas que acabam sendo atreladas. Tem muitas áreas afins. Sim, né? áreas afins, psicologia, outras coisas que esse paciente de Crohn acaba passando em algum momento com esse profissional. Mas é aberto a toda a comunidade, inclusive quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a doença, está aberto. As pessoas que estão nos vendo em casa podem estar curiosas em relação a isso. Muita gente pode até nem ter ouvido falar da doença de Crohn. Mas, normalmente, com que idade as pessoas podem ser acometidas dessa doença, doutor? Tem alguma prevalência entre gênero, por exemplo, entre mulher e homem ou não? Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre... Tem prevalências mais quanto à idade e cor e lugares que mora. Por exemplo, a doença de Crohn, como a maior parte das doenças autoimunes, são doenças de países desenvolvidos ou em desenvolvimentos. Então, vai afetar populações mais em centros urbanos. Quanto mais desenvolvida a população, maior a tendência a ter esse tipo de doença. Fora isso, a doença de Crohn especificamente, ela tem uma incidência maior entre os 20 e os 40 anos e também existe um outro pico acima dos 50. Então, ela vai ter um intervalo, abre um intervalo de melhora, digamos assim, ou de pessoas que é difícil começar o diagnóstico naquela época, e depois dos 50, 60 anos, inicia outro pico de incidência da doença. Quanto a sexo, cor, essas coisas, existem realmente algumas prevalências mais para homem ou para mulher, ou mesmo até para coisa, mas é uma incidência maior em caucasianos, isso é, pessoas de pele clara, Claro. E que moram em grandes centros urbanos, e que têm contato muito com também comida industrializada, essas coisas assim. Eu ia perguntar exatamente isso. A comida, os nossos hábitos alimentares acabam estando na raiz de alguns desses problemas, né, doutor? É um conjunto que é difícil você hoje, no meio em que vivemos, falar este alimento ou aquele alimento pode ser só ele um precursor. A doença de Crohn, como a gente sabe, ela é uma doença multifatorial. Não existe um único fator. Então, você tem que ter a predisposição genética, isso é o seu sistema ser predisposto àquilo ali. Você tem que ter uma predisposição alimentar, emocional, das bactérias que moram com você no seu intestino ali, agredindo e orientando e Nunca vai ser um único fator o causador. Nunca é um fator só. Fatores, né? Tem pacientes, por exemplo, que após um estresse emocional muito grande, abriram um quadro de doença de Crohn. Ele já era propenso à doença de Crohn, a alimentação já era favorável, o conjunto era favorável, mas ele não tinha doença ainda. Após um sequestro relâmpago, após algum problema maior em família, pode desencadear a doença. Era, digamos assim, a gota d'água que estava faltando ali. E várias outras doenças têm uma origem semelhante a isso, né? Vou citar, por exemplo, eu também sou leigo nisso, mas assim, apenas por conhecimento muito superficial, o lúpus, por exemplo, né? É uma doença autoimune que atinge especialmente as mulheres, né? Sim. Mas é que não é uma causa bem definida ainda, é uma coisa complicada. E a medicina está estudando bastante isso também, né, doutor? As doenças, eu falo as doenças em geral, das doenças autoimunes, elas têm sido estudadas cada vez mais, justamente para se tentar chegar
ponto que fale, este daqui é o gatilho principal, ou se controlar esse gatilho, nós controlamos as doenças. Porque mesmo na doença de Crohn, ou no lúpus, ou na artrite, em outras doenças que podem ter do sistema autoimune, nós sabemos vários gatilhos, nós sabemos várias complicações, sabem vários caminhos, mas ainda faltam algumas pecinhas nesse quebra-cabeça. Que assim que, conforme mais se estuda, mais se está terminando de montar o quebra-cabeça. Assim que tiver todas as peças, com certeza nós vamos poder falar até em cura para as doenças. Mas, por enquanto, controla, melhora, estabiliza, para a gente ter uma qualidade de vida adequada. Controle, sempre controle. Né? Isso é fundamental. Em relação à doença de Crohn, o senhor já disse que pode acometer pessoas de diferentes faixas etárias, inclusive, de diferentes... E diferentes hábitos alimentares. Sim. Os hábitos alimentares estão na causa disso, né? Agora, antes de se recorrer a um transplante de células-tronco, por exemplo, há outros tratamentos medicamentosos, há outras coisas que podem anteceder o transplante, doutor? Como é que é isso? Sim. A doença de Crohn ela é basicamente dividida em doença leve, moderada e grave. Para cada estágio desse, existe um tratamento específico. Quando nós falamos em transplante de célula-tronco, ou transplante de medula óssea, que é a mesma coisa, nós estamos falando a última fronteira. Então, até chegar aí, normalmente o paciente já percorreu um longo caminho. Um caminho difícil, às vezes, do diagnóstico inicial, que demorou 1 ano, 2 ou mais. Às vezes, tem pacientes que demoram 5 anos, 6 anos para conseguir fechar um diagnóstico adequado. Inicia-se um tratamento de acordo com a fase que ele está, se está leve, moderado ou grave. Para cada fase dessa do tratamento, ou só com comprimidos, ou com comprimidos mais injeções, ou comprimidos, injeções e mais mudança de alguns hábitos. É um conjunto de tratamentos que vão ser aplicados a esse paciente. E na falência desses tratamentos hoje, que nós vamos para transplante de medula óssea. Então, normalmente é um paciente mais grave, um paciente que já passou por diversos tratamentos, ou até aquele paciente que está falindo os tratamentos que estão no momento, e antes que ele agrave um pouco mais, você entra com o transplante para que evite complicações. O paciente de doença de Crohn, ele está sujeito a cirurgias de repetição por inflamação desse intestino, retiradas de pedaços do intestino, por exemplo, e que se você vai retirando sequencialmente isso aí, uma hora o intestino fica curto. E pode ter mais complicações, não da doença exatamente, mas do intestino curto. Então, para aquele paciente que ele está migrando para uma sequência de cirurgias, ou para aquele paciente que está correndo o risco de uma amputação de intestino, de ter que ficar com uma ostomia definitiva, aquele paciente que não responde, está tendo outras complicações mais graves da doença, você vai partir para o transplante de célula-tronco. Então, existem várias indicações para esse transplante em momentos diferentes da evolução. Quando você detecta um paciente que ele já tratou com quase tudo que tinha no momento para se tratar, e a doença é uma doença um pouquinho mais rebelde, uma doença um pouco mais agressiva, ele de repente preenche os critérios para poder ir para o transplante e evitar complicações maiores no futuro. A pessoa que esteja nos vendo e que tiver com algum problema, por exemplo, intestinal dessa ordem aí, claro que não é, num primeiro momento, já tem que achar que é uma doença de Crohn, né? Não é qualquer diarreia, por exemplo, que já vai significar isso. Mas qual é o profissional médico a quem ela deve consultar sobre isso, doutor? Então, o profissional deve sempre procurar o seu médico de confiança, na realidade, o mais próximo, se tiver dificuldade para acessar especialistas, porque nem sempre a gente tem acesso ao especialista direto. Por exemplo, se você está na rede pública, procurar o seu médico do posto, conversar com ele, conversar sobre o que está acontecendo no seu quadro, para que ele tome as medidas corretas de diagnóstico. Se ele tiver alguma dificuldade, ou mesmo muitas vezes o diagnóstico de Crohn é difícil, não é exatamente do profissional, mas é o conjunto que é difícil chegar na conclusão, ele vai encaminhar para o especialista. Os especialistas que tratam doença de Crohn dentro da medicina é o próprio proctologista, o gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo. Então, no Brasil, ele é bem seleto, bem diverso o grupo que trata. Outros países, ou é só o proctologista, ou só o gastroenterologista que trata a doença de Crohn. Puxa vida. É importante a palavra certa, né? A palavra do médico para organizar isso, a sequência. A gente percebe muito paciente que ficou andando no sistema. Mesmo, independente se é convênio, se é SUS, ou onde ele estava no sistema, ele ficou andando por realmente falta de informação. Alguns pacientes de doença de Crohn, por exemplo, eles começam a ter dor articular, por exemplo, 2 anos antes da manifestação da doença intestinal. Puxa. Então, ele vai investigar a dor. Às vezes acha que é só uma dorzinha mesmo, toma um remédio em casa. Muitas vezes toma anti-inflamatório, que piora a doença de Crohn.
Então, é importante quando nós começamos a ter sintomas múltiplos, ou mesmo sintomas parece muito vago, começa a ter uma dor aqui, uma inflamação lá, uma diarreia inespecífica. Parece coisas que não tem que não fecham, uma coisa que não fecha, tem que se pensar em doença autoimune, independente de Crohn ou não, mas pensar numa doença do seu sistema, que ele está mostrando para você, olha, está errado aqui, está errado ali, e começa a ter problemas. Havendo esse acompanhamento depois, diagnosticado a doença com acompanhamento, o senhor diz cura, talvez não dá para falar nisso ainda, mas a medicina evolui certamente para isso, para o futuro, vai avançando para isso. Mas o controle disso vai fazer com que a pessoa possa viver bem, né? Vive muito uma boa qualidade de vida, digamos, ter uma boa qualidade de vida. Porque a intenção dos tratamentos hoje, na verdade, do que nós temos no mercado é estabelecer uma boa qualidade de vida para este paciente. Independente se ele vai ter uma diarreia a mais ou não, independente se ele vai ter uma dor a mais ou não, mas que ele consiga ter uma vida adequada, consiga sair de casa, consiga ter um trabalho, consiga estudar, uma vida normal como qualquer um de nós deseja ter. Então esse é o objetivo do tratamento. E para cada fase da doença vai ter um tratamento mais específico para tentar organizar. Nós não falamos em cura porque se a gente falou que o sistema é genético junto, você tem um sistema propício que leva à doença. Então, muitas vezes, você vai ter outros fatores agredindo que empurram a doença de volta. Você estabiliza aqui, ela piora ali. Estabiliza lá, ela piora. Até que isso tudo não se organize. Então, organizou, o paciente consegue levar uma qualidade de vida muito boa. Mas até chegar lá, muitas vezes vão 1 ano, 2, 3, 10. É um tempo um pouco mais prolongado. Por isso, o diagnóstico precoce, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor vai ser essa estabilidade do paciente no pós. Doutor, e é mais frequente, a doença de Crohn é mais frequente do que a gente imagina? Já pode se considerar assim? Ou ainda é uma coisa rara? Então, é mais frequente do que a gente imagina, porque o que vem acontecendo? Existe uma alteração que, de tanto diagnóstico, tanto pesquisar as coisas tudo, muitas vezes, por exemplo, num grande centro igual Rio Preto, existe um alto índice de detecção de Crohn. Porque tem excelentes especialistas na cidade, nós temos um sistema de saúde que, apesar de às vezes ter pequenos detalhes aí para se organizar, mas é um sistema de saúde que o paciente tem um certo acesso eficiente, independente de onde ele esteja no sistema, ele não fica um acesso extremamente prolongado, ele vai ter aquele acesso. Então, o diagnóstico aqui em Rio Preto, em outras regiões nossas aqui, acaba sendo maior. Se você pegar, por exemplo, determinadas regiões do Norte e Nordeste, tem uma incidência menor, talvez por causa do desenvolvimento, que eu falei que são áreas mais rurais, áreas mais tranquilas, mas talvez porque a pessoa não tem acesso ao diagnóstico. E muitas vezes vai morrer sem saber o que tinha. Quanto à incidência e esse diagnóstico realmente vem aumentando. Então, a preocupação hoje da área médica e de vários setores da medicina é justamente prover esse diagnóstico para o paciente para saber até onde a doença está realmente aumentando. É uma doença que vem crescente ou é uma doença que está aumentando o diagnóstico? Aparentemente é uma doença que vem crescente. O mundo está desenvolvendo, estão mudando os hábitos de vida, mudando hábitos alimentares, mudando o funcionamento dessas relações pessoais. Isso vem aumentando muito a incidência mesmo no mundo inteiro, não é só aqui não. Sem dúvida. Doutor, há pouco tempo conversando com um especialista de uma outra área, inclusive trabalhou no Serviço Público de Saúde, ele chegou e falou assim sobre a tuberculose. Ele falou assim, não é que a tuberculose esteja diminuindo, isso alguns anos atrás, ele falou, é que não se faz mais estatística. Então, esse é um problema, né? A gente tem que saber, tem que avaliar sempre a tendência, né? Muitas dessas doenças antigas, elas ficaram esquecidas por um tempo e até dentro da medicina, muitas vezes, tinha um caso que passava em alguns setores, passava com outro médico, estava com uma tosse mais crônica, alguns sintomas muito vagos. Como falava-se muito em controle, que tinha desaparecido, tuberculose, ou que estava muito pouco, o que acontecia com isso? Muitas vezes passava desapercebido e não entrava realmente na estatística. Hoje, o Crohn é ao contrário, na realidade, está todo mundo levantando a orelha cada vez mais, prestando atenção. Então, ele está entrando mais frequente na estatística. Existe até um grupo hoje em São Paulo, que é o grupo de estudo de doença inflamatória, que ele fala de São Paulo, porque a regional é lá, mas que serve para o Brasil inteiro, e que vai lançar um programa justamente para captar dados disso daí, para o Brasil inteiro, para poder ver a estatística, saber, olha, vai fazer isso, ou tem que fazer tal programa do governo ou de alguma outra coisa. Sem dúvida. O senhor mencionou aí que a possibilidade de tratamento pelo sistema público de saúde, por convênios, etc. Isso tudo está ao alcance das pessoas aí, o sistema público e também os convênios médicos, enfim. Da parte, os tratamentos iniciais da doença, excluindo o transplante de célula-tronco, todos estão disponíveis no sistema público. O transplante ainda não? O transplante ainda não, porque ainda está se fazendo as pactuações adequadas, o sistema para poder operacionalizar isso daí para o sistema.
Mas a questão das medicações, inclusive, boa parte dessas medicações são medicações muito caras, medicações com um custo aí de 5, 10, 15 mil por mês ou mais, às vezes, e que o governo fornece totalmente aqui, pelo menos no nosso estado, fornece tudo. Alguns estados têm um problema ainda de distribuição, de logística, algumas coisas, mas aqui o paciente tem acesso às medicações. Existe em muitos casos aí o problema da doença Brasil, né? Esse é um problema, né? Doutor, infelizmente o nosso tempo já está acabando, deixa eu só lembrar, pedir para o senhor lembrar para o nosso público aí sobre o simpósio, né? A gente mencionou agora há pouco que vem alguns especialistas de fora. Quem é que vem? Vêm alguns médicos dos Estados Unidos e de várias partes do Brasil, tanto para ministrar aulas, como para compartilhar experiências, como para participar das discussões. Então, vai ser muito rico, na realidade, em experiências, devido ao grande grupo que vem tem médicos, inclusive, dos Estados Unidos, que vão vir para cá. Isso vai ser na Kaiser Clínica, né? Na Kaiser Clínica. Fica ali na Redentora, Sim. né? Tranquilo. Na 15 de novembro. Na 15 de novembro, exatamente. Doutor, eu queria desejar sucesso em mais essa realização da Kaiser Clínica, de todas as pessoas envolvidas com a saúde, envolvidas com o bem-estar das pessoas. Parabenizá-lo pelo trabalho e convidá-lo a voltar outras vezes aqui para a gente sempre conversar, sempre podemos ajudar um pouquinho ao compartilhar com as pessoas, exatamente, informações importantes, né? Palavra de um especialista, de um proctologista como o doutor aqui. Quer dizer, não estamos falando de coisas que a gente descobre lá na internet, sem nenhuma base mais científica, etc. Isso é muito legal. Obrigado, viu, doutor? E parabéns. Obrigado a vocês pela oportunidade de levar a informação. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aí em sua casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.